Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso desafio. Hoje nós iniciaremos a pintura das rosas, certo? A aula das folhas já está disponível, o link está no grupo, tá? Para vocês estarem tendo acesso para assistir a aula das folhas. E agora nós vamos começar as rosas, tá? Nós vamos pintar juntas esta rosa aqui, que é a aula, tá? A aula de hoje. Essa rosa aqui, vocês vão pintar sozinha, através dessa aula, vocês vão pintar essa rosa aqui, tá ok? Tá tudo separadinho aqui as cores que nós vamos utilizar. Eu sempre gosto, meninas, olha só, de deixar separadinha as cores dos tons mais claro pro mais escuro, porque nós vamos usar, né, em sequência, tá? Nós vamos usar o vermelho vivo, vermelho fluorescente. Se não tiver o vermelho fluorescente, não tem problema, pode usar somente o vermelho vivo, tá? O vermelho escarlate, vermelho profundo, o púrpura, vinho e o berinjela, tá? Se não tiver essas cores, vocês podem estar substituindo por outros tons de vermelho, vermelho tomate, tá? Vermelho tomate vocês podem usar no lugar do vermelho profundo, tá bom? Ou pode estar pegando um pouquinho do vermelho escarlate com um pouquinho do novo tom, tá? Faz uma mistura de cor, tá bom? Pode estar aí usando também as cores que você tiver em casa, tá? Já passei aqui a minha misturinha diluente com aquarela silk. Nós vamos usar os pincéis. Tô usando esse Pituá, tá? Mas vocês podem também estar usando o que vocês tiverem em casa, não tem problema nenhum. Esse é o Pituá da série 423, número 0. Vamos usar esse aqui, da Condor também, tá? Da série das Macia. O número 6 e o número 8. E um pincel de contorno, olha só. Esse aqui é da série 422, número 0. Já passei aqui a minha misturinha. Vou colocar mais um pouco aqui, que a gente vai usar. Vou molhar mais um pouquinho. Quem ainda não pintou as folhas, pintem, tá? Para vocês estarem dando continuidade aí, indo para as rosas, tá bom? Olha só. Ah, e nós vamos usar aqui também. Eu não coloquei lá na listinha, mas... Não, deixa. Como eu não coloquei lá na listinha, como eu não coloquei no guia de cores, então deixa, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Vamos começar, então. Aqui na rosa, nós vamos vir com o vermelho vivo. Vamos passar sobre toda ela, tá? Vou usar o Pituá mesmo, mas se vocês quiserem, pode estar usando outro pincel. Ó, vamos vir, ó, com o vermelho vivo. E vou passar sobre toda a minha rosa aqui. Nesses outros lugares, eu deixo... Oh, olha... Deixa eu pegar aqui. Acidentes acontecem, né, gente? Deixa eu pegar aqui o paninho. Pra mim tá... Ainda bem aqui que tem a folha que é meio avermelhadinha, né? Depois eu venho com o branco aqui e finalizo ela. Mas é assim mesmo. Deixa eu até colocar aqui logo o branco. E vai ficar linda. Tudo, gente, dá jeito, né?
Depois eu venho com verde e retoco ela. Vou vir aqui, ó. Peguei o pincel número 8 pra mim preencher aqui esses lugares onde que é ruim do pituá entrar, ó. Venho aqui, ó, entro próximo às folhas. Depois eu pego o pituá. E venho esfumando, ó. Volto aqui. Essa minha parte aqui, ó, onde tem a luz, eu vou entrar um pouquinho com o vermelho fluorescente. Se vocês não tiverem o vermelho fluorescente, essa parte aqui, vocês podem colocar normal com o vermelho vivo, tá? E acrescentar um pouquinho do branco, pouquíssimo, tá? Olha só. Agora eu volto novamente aqui com o meu vermelho vivo. Olha só. Ó, preste atenção que aqui eu não entrei pra cá. Aqui próximo nessa parte aqui, né? Só que próximo à folha, ó. Eu venho fazendo uma pequena sombra, tá? Ó. Venho aqui novamente com o vermelho vivo. Olha só. E vou terminar de preencher essas partes aqui também, ó. Tentem deixar o desenho da rosa bem certinho, tá? Na hora que vocês for riscar, tá bom? Pra rosa não ficar desproporcional. Ó, venho aqui também, preencho. Vamos preencher toda ela com o vermelho vivo. Aqui também ficou faltando um pouquinho. Agora eu vou pegar o pituá, ó, e vou esfumar, ó. Tiro o excesso de tinta aqui no pincel e esfumo. Olha só. Agora eu vou começar a colocar a sombra na rosa. Vou tirar aqui o vermelho vivo e o vermelho fluorescente. Nós vamos vir com vermelho escarlate. Vou vir aqui, ó, no miolinho já marcando. Ó, venho já marcando aqui o miolinho. Tinta cantinho de pincel, tá? Ó, meia carga. Nós vamos vir, ó, só marcando aqui o miolinho. Olha só. E vamos vir aqui, ó, marcando também aqui o cálice da rosa, ó. Olha só, faço um risquinho, venho, ó, esfumando. Olha só. Vou acrescentando mais e vou esfumando, ó. Trazendo pra dentro do cálice e levando pra fora, pras pétalas, ó. Olha só.
Vem, ó. Somente na parte de sombra, onde uma pétala tá por baixo aqui, ó. Essa pétala tá por baixo, essa pétala tá por baixo dessa daqui, né? Então, aqui a gente acrescenta a sombra, ó. Igual aqui, ó. Ela tá por baixo, a gente vem, ó, com o vermelho escarlate, acrescentando sombra. Ó, aqui a mesma coisa, ó. Venho com mais um pouquinho. Olha só. E venho esfumando, ó. Levando para as pétalas. E aqui também a gente acrescenta o vermelho escarlate, ó, que aqui é sombra. Olha só. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Só que aqui, ao invés da gente fazer igual aqui, que levamos a sombra pra dentro e pras pétalas, nessa parte aqui, nós vamos levar a sombra somente para as pétalas, porque essa parte aqui é onde reflete a luz, né? Então, aqui a gente não vai acrescentar uma tonalidade escura, será a tonalidade clara, tá? Para nossa flor, para nossa rosa sobressair. Aí eu venho, ó, só marco aqui, ó, o cálice dela, levando para as pétalas, olha só. Levo para as pétalas. E não é pra ir totalmente tampar aqui toda a pétala com a sombra, não, tá? Somente mais aqui, ó, no começo, ó. Essa parte aqui, daqui pra cá, será tudo luz, tá? Olha só. A gente vem aqui também, ó, com um pouquinho do vermelho escarlate. Ó. Aqui a gente vem só com a sujeirinha do pincel. Olha só, e a gente esfuma. Ó, vou pegar o vermelho fluorescente para vocês terem uma noção de como que vai já ficar, ó. Os cortes, ó, meia carga. A gente já vem aqui, ó. Vou marcar o meu ponto de luz, onde será os cortes da rosa, ó. Olha só, já dá pra identificar, né? Isso aqui é somente pra vocês terem aí uma noção, tá? Ó, desse lado aqui também, ó. E aqui, ó. Olha só. E aqui eu acrescento mais um pouquinho, ó, do fluorescente. E venho com um pouquinho do branco, ó. Só pra dar um pequeno brilho aqui, ó. Olha só. Ok? Agora, nós vamos vir com a tonalidade um pouco mais escura, tá? Que será o vermelho profundo. Vou acrescentar aqui, ó, mais um pouquinho. A gente vai repetir em toda ela, tá? Ó, aqui no miolinho. Ó. E nas sombras, olha só. Onde eu acrescentei aqui, eu vou vir também, ó, com o vermelho
profundo. Trazendo para a pétala. Já venho aqui no cálice, ó. Contorno, olha só. E vou esfumando, ó. Esfumo pra dentro e levo para as pétalas, ó. Cuidado para não chegar até onde a gente vai acrescentar a nossa luz, tá? Ó. Depois eu vou vir com o pituá e esfumo melhor. Venho aqui também, ó. E aqui também, essa pétala aqui de baixo, ela quase não vai ter claridade, tá? Ela vai ser bem mais escura, porque aqui quase não tá refletindo luz. E venho desse lado aqui também, ó. Levando para as pétalas, ó. Olha só. Agora eu vou pegar o meu pituá e vou esfumar. Olha só. Ok, até aqui. Agora, nós vamos acrescentando mais tons escuros. Nós vamos vir com o púrpura. Venho com púrpura. Retoco aqui o meu miolinho. Ó. Venho aqui, ó. Contorno o cálice, ó. E a gente esfuma. Não deixe marcado esse risco aqui, não. Olha só, vem com o pincel e esfuma. Trazendo pra dentro e pras pétalas, ó. O mesmo processo. Olha só. Aqui a mesma coisa, ó. Olha só. E a gente vai esfumando. Aqui também a gente acrescenta. E do outro lado também a mesma coisa. Contorna o cálice, vem para as pétalas, ó. Aqui também a gente acrescenta. Olha só. Conforme a gente vem contornando, marcando a sombra, a rosa já vai sobressaindo, né? E a gente vem, ó, só esfumando, ó. Olha só.
Venho aqui, ó, com um pouquinho do vermelho fluorescente, ó, e já vou marcando aqui, ó. Olha só. Agora, eu vou vir com o vinho pra gente marcar mais ainda. Aqui, ó, a gente vem no miolinho. Ó, marco mais um pouquinho esse miolinho. E a gente vem, ó, marcando as pétalas, olha só. Usa pouco vinho, tá? Ó, não precisa de colocar, acrescentar muito vinho não, ok? Ó. Olha só. E vem esfumando, ó. Entra aqui um pouco na pétala. Olha só, para ela não ficar muito escura, porque aqui nós ainda vamos acrescentar o berinjela, tá? Então, não exagera muito no vinho, não. Olha só. Aqui também a gente acrescenta, ó. Venho aqui, próximo aqui a folha. Olha só. E vamos esfumando, ó. Aqui tem que ter um pouquinho de sombra, por causa aqui da folha, ó, tá? Então, a gente vem, ó, marcando um pouquinho aqui de sombra. A gente vem aqui agora com um pouquinho do vinho. Olha só. Só marcando uma sombra. Volto aqui novamente, ó. Aqui, venho aqui também com o vinho. Olha só. Então, aqui a base da nossa rosa está finalizada, tá? Vamos vir com os cortes. E depois, a gente vai usar novamente, a gente vai usar o berinjela pra acentuar mais ainda um pouquinho a profundidade. Para os cortes da rosa, eu gosto sempre de usar o pincel número 6. Vamos começar aqui, ó, com a cor... o vermelho fluorescente. Caso vocês não tenham ele, pode fazer os cortes com o vermelho vivo, tá? Vamos começar aqui, ó. Tinta meia carga, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Meia carga, tinta de um lado do pincel. A tinta sempre voltada pra cima, tá? Nós vamos começar aqui, ó, fazer os cortes aqui de dentro da pétala, da rosa. Pincel em pé, nós vamos fazer tipo uma meia vírgula, tá? Ó, molho lá na minha misturinha e venho, ó. Vamos fazer uma meia lua, ó. Olha só, espalha bem, ó. Esfuma bem. E sempre termine fininho, ó, tá? Do outro lado aqui a mesma coisa, olha só. Vou novamente, meia carga, molho lá na minha misturinha, ó. Tá bem aqui a minha misturinha, só
molho um pouquinho pra me ajudar a espalhar. Agora, ó, eu vou vir desse lado aqui, ó. Tinta sempre pra fora, tá? Meia carga, sempre pincel em pé, ó. E vem, ó, fininho, sempre trazendo aqui pro miolinho, tá? Pro miolo aqui da nossa rosa, ó. Olha só. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Ó, termina fininho. E do outro lado também, ó. Olha só. Às vezes não dá pra vocês ver muito bem, porque são as tonalidades vermelhas, né? Ó. Molho de novo na minha misturinha. E vou colocar mais uma pétala aqui, ó. Mais um corte aqui. Ó. Olha só. Vou lavar o meu pincel. Pra marcar mais aqui as folhas, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, as folhas não, marcar as pétalas, vou vir aqui com um pouquinho do meu vermelho, com o vermelho profundo, ó, e contorno, olha só, pouquinho, tá? Não precisa de acrescentar, colocar muita tinta, pra não ficar muito marcado, ó. Olha só. Venho aqui novamente com o vermelho fluorescente, ó. E realço mais essa pétala aqui, ó. Olha só. Agora, nós vamos fazer os cortes daqui da boquinha da rosa, ó. Venho, molho a misturinha. Aqui, nós vamos fazer uma montanha, ó, como a gente estivesse fazendo uma montanha, ó. E duas montanhas, olha só. E subo, ó. Esfumo aqui embaixo, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Uma montanha. Olha só. Outra montanha, ó. E suba. E aqui a gente esfuma, ó. Olha só. Então, aqui fechamos a boquinha aqui da rosa, certo? Ó. Esfumo bem. Agora, nós vamos começar dos cortes aqui de cima da rosa, ó, da boca da rosa. Nesses cortes aqui, eu vou usar um pouquinho do púrpura, ó, que aqui eu quero uma tonalidade um pouquinho mais escura. Venho com o púrpura, olha só. Só contorno aqui de leve, ó. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá? Na boquinha da rosa. Que depois a gente vai vir, no final, a gente vem com um corte mais claro, pra ela sobressair mais. Agora, nós vamos para os outros cortes. Deixa eu colocar aqui um pouco de tinta. Ó. A gente vem começar aqui, ó. Tinta meia carga, sempre voltada pra fora. A gente vem, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Acrescento mais um pouquinho de tinta.
E aqui a gente sempre tem que terminar fininho, tá? Ó. Pego o pincel, ó, aqui só dou uma leve esfumada, ó. Olha só. Do outro lado, a mesma coisa. Tinta sempre pra fora, ó, fazendo esse movimento. Ó, o movimento que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Ó. Tá? Olha só. Venho novamente, ó. E agora aqui, ó. E sempre termina fininho, tá? Ó. Ok? Vou pegar o pincel, aí vou esfumar, ó. Olha só. Do outro lado, a mesma coisa. Tinta sempre voltada pra fora, tá? Olha só. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, ó, e vou esfumar, ó, levando pra sombra, ó, levando um pouco de claridade aqui pra sombra. Não muito, tá? Ó. Ok? Aqui nós vamos só fazer um pequeno brilho, ó, tá? Mais nada. Depois nós vamos vir retocando novamente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que quando a gente vem acrescentando mais um pouquinho de luz, ó, vou acrescentar uma luz aqui, com um pouquinho do branco, ó, só nessa parte aqui, ó. Depois que ela tiver seca, mais seca, a gente consegue enxergar o brilho que dá, tá bom? Ó, vou vir aqui também, ó, só com um pouquinho pra vocês terem noção, ó. Aí a gente pega e esfuma, ó. Olha só, levando pra sombra. Venho aqui, ó, com um pouquinho do vermelho fluorescente. Olha só. Só pra dar um pequeno brilho, tá? E agora essa parte aqui, ó. A mesma coisa, ó, tinta sempre voltada pra cima. Olha só. Meia carga. E a gente vem, ó. E ela vai morrer aqui, ó. Porque não tem, essa folha tá por cima, né? Então, a gente para por aqui mesmo. Venho nessa outra parte aqui, ó. Olha só. E aqui, ó. A gente vai lá novamente, porque não pegou direito, né? Ó. Pega um pouquinho de tinta e esfumo, ó. Venho aqui, ó, com um pouquinho do branco. Olha só. Só pra dar um brilho, ó. E aqui também. Olha só. Aqui, ó, a gente também acrescenta um pouquinho.
gente vem aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel. Olha só pra dar um tchanzinho a mais. E olha só como que tá ficando a rosa. Agora, para ela sobressair mais ainda, nós vamos vir agora trabalhando com o berinjela, tá? Pouquíssimo berinjela, porque o berinjela é uma cor bem escura, né? A gente vem, ó, vou marcar aqui, ó, o miolinho, olha só. A gente contorna aqui um pouquinho o miolinho. O corte que tem aqui, né, ó. Olha só. A gente aproveita, ó, e sobe um pouquinho para as pétalas. Ó, vem, ó. Contorno, tá? Pouca tinta. Aqui tá mesmo só a sujeirinha do pincel. Olha só. A gente dá uma leve contornada. Pego mais um pouquinho. E venho aqui, ó, só dando umas leves batidinhas, ó. Tá? Aqui, nós vamos pegar um pouquinho do vermelho fluorescente e vamos fazer os risquinhos, olha só. Só pra imitar umas pétalas que estão crescendo. Aí a gente vem, ó, e retoca, né, novamente. Olha só. Vamos retocar aqui os cortes das pétalas aqui de dentro. Olha só. Agora, deixa eu pegar esse berinjela aqui. Colocar um pouquinho de misturinha dentro dele, porque ele tá bem... A tinta tá muito grossa. Vamos voltar marcando mais a sombra, né? Ó, a gente vem aqui, ó. Olha só. Vou vir aqui desenhando o cálice, ó. E vou esfumando. Olha só. Pegue pouquinha tinta, tá? Nessa parte aqui de sombra, nós vamos escurecer mais um pouquinho as pétalas, tá? Somente na parte de sombra. Na parte de luz, que a luz, nossa luz tá vindo pra cá, de lá pra cá, a gente já não vai acrescentar muita sombra, né? Ó, vem, ó, entra um pouquinho aqui na pétala, olha só. Olha só, aqui, ó, nós vamos vir, ó, com um pouquinho do berinjela, ó, trazendo para as pétalas. Olha só.
Esfume bem, tá? Ó. Pego mais um pouquinho aqui. Ó, aqui eu posso já vir com mais um pouquinho, olha só. A diferença que dá do vermelho fluorescente, ó. A gente já vem trabalhando ela toda, né? Ó, venho aqui, ó, com mais um pouquinho. Ó. Venho, ó. E venho trazendo para as pétalas, ó. A gente vai levando, olha só, e trazendo pra cá também, ó. E esfuma. Olha só aqui, ó. Vamos acrescentar mais um pouquinho de sombra. Quanto mais sombra a gente acrescenta, né, ela sobressai mais. A gente vem, ó, retocando novamente a luz, ó, que é o branco, que é o vermelho fluorescente, né? Ó. Olha só. Depois a gente vem dando acabamento para aí que aí elas sobressaem mais ainda, tá? Ó, venho aqui, ó, vou retocar novamente aqui também. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Olha só, e a gente esfuma. Ó. Vou vir aqui, ó, fazendo uma curvinha, um corte aqui, ó, na rosa. Ó, eu acho que aí no risco de vocês esse corte aqui não tem. Ó. Em seguida, eu venho com um pouquinho do berinjela, acrescentando sombra, né, ó. E esfumo bem, tá? Pra não ficar marcado aqui. A gente esfuma. Ó. Venho aqui, ó. Acrescento mais um pouquinho aqui. Ó. E aqui por cima do corte, a gente vem só com a sujeirinha. Olha só. Pego mais um pouquinho. Ó. Tá? Vou pro outro lado. Ah, vamos vir aqui, ó. Nessas pétalas aqui de baixo. Ó.
Olha só. Já estamos quase finalizando. Vou vir com um pouquinho aqui também, ó, do berinjela. Olha só. E vamos levando para as pétalas. Olha só. Ó. Posso entrar um pouquinho, ó. A gente vem brincando, tá? Vem desenhando, ó. Entra um pouquinho nas pétalas, olha só. E vai. Olha só. Como que vai ficando. Vai sobressaindo, né? Que linda que tá ficando a nossa rosa. Agora, aqui, ó. Eu vou acrescentar um pouquinho de sombra aqui. Ó. Certo? E um pouquinho aqui também, ó. Ó. Agora, nós vamos vir com o vermelho fluorescente, ó. Só fazer esses risquinhos aqui, ó, tá? Como que se ela tivesse meio dobradinha, né? Ó. Tá? Só isso aqui. Ok? Vou pegar um pouquinho mais do branco aqui, ó. E um pouquinho do verde, do vermelho, ó. Olha só. Só pra dar um pequeno brilho. E pego mais um pouquinho do branco, ó. Dou umas leves batidinhas, aí vem esfumando, ó. Olha só. Vou lá, venho com o vermelho fluorescente, ó. Tirando um pouquinho, quebrando um pouco aqui esse branco. Olha só pra dar um pequeno brilho, tá? Pego novamente um pouquinho do branco, ó. E olha só. Dou uma leve esfumada. Venho aqui também, ó, com um pouquinho do branco. Ó. Só pra dar uma esfumada, tá? Ó. Venho aqui com a sujeirinha do pincel. Olha só. Só em algumas folhas, algumas pétalas, tá? Alguns cortes aqui, ó. Nesse aqui e um pouquinho aqui, ó. Só pra dar um pequeno brilho, tá vendo? Se vocês não quiserem fazer isso, não precisa, tá? Pode deixar ela toda vermelha também. Ó, vem aqui com mais um pouquinho do vermelho fluorescente. Ó. E venho aqui, ó, com o berinjela. Olha só. Lembra aqui que a gente ia acrescentar um pouquinho do branco, ó. Olha só. Um pouquinho aqui também, né, ó. E um tiquinho de nada aqui, ó. Olha só.
Vamos acrescentar mais um pouco aqui, ó. Olha só. Lava o pincel e dê uma esfumada, ó. Em seguida, ó, eu vou vir com o vermelho, ó. E esfuma aqui, ó. Olha só. Agora, com o pincel de contorno, pode ser qualquer um que vocês tiverem aí, eu vou pegar um pouquinho do vermelho aqui, ó, do vermelho fluorescente, aqui na minha bandejinha, ó, com um pouquinho da misturinha, pra ele ficar, pra tinta ficar mais mole, mais diluída, ó, que eu vou vir fazendo o acabamento. Ó. Nós vamos vir, ó, nessa parte aqui, ó, olha só, contornando, ó. Olha só. Aqui também a gente pode acrescentar, ó. Só fazendo uns risquinhos, tá? Ó. E aqui também a gente acrescenta um pouquinho. Olha só. E pra finalizar, nós vamos pegar um pouquinho do berinjela. Olha só. Vamos pegar a tinta na pontinha do pincel, pouquinha tinta, quase nem dá de ver, ó, tá vendo? E vamos fazer isso aqui, ó, de fora pra dentro, ó. A gente vai varrendo, ó. Olha só. A gente vem varrendo, tá? Ó. Olha só. E aqui também, ó, de fora pra dentro, ó. A gente pega e vem varrendo. Pega pouquinha tinta no pincel. Ó. Ok? Vou aproveitar aqui a sujeirinha do pincel, ó. E vou vir aqui, ó. Olha só. Como que ficou a nossa primeira aula. Deixa eu virar aqui pra vocês, explicar pra vocês aqui. Olha só. Essa rosa aqui, vocês vão pintar da mesma maneira que pintei essa daqui, tá? Esse será o desafio de vocês. Pintar essa aqui, né? Vocês vão pintar essa também com a aula de hoje. E através dessa aula aqui, vocês vão estar pintando essa. Que na próxima aula, nós iremos pintar o botão aqui e esta rosa, tá? Então,
mão na massa, que eu quero ver todo mundo pintando, tá? Assistam a aula com atenção, tá? Não precisa de pressa pra tá pintando, tá bom? Vai no tempo de vocês. Pintem devagar, façam tudo com amor e com carinho, tá? Que eu tenho certeza que vocês irão conseguir, ok? Qualquer dúvida, é só estar me chamando. Tô lá no grupo pra tirar a dúvida de vocês, tá? E qualquer coisa é só me chamar, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assim que pintarem, postem lá no grupo. Se quiserem estar me marcando no Instagram também, pode ficar à vontade, tá? E até mais, até a próxima aula.